Emília é a protagonista secundária e candidata à cerimônia real. Sendo a heroína principal, seu desenvolvimento como personagem possui um ápice no arco 4. E também, ela possui grandes feitos no arco 5 e 6. E também, depois de ter suas memórias recuperadas no arco 4, ela se demonstra como uma pessoa mais confiante e mais madura daqui pra frente. Personalidade: Emília é super gentil e gosta de cuidar dos outros, embora ela mesma se recuse a admitir isso. Em vez de ver isso como uma boa atitude, ela vê apenas como um tipo de egoísmo. Como resultado, isso muitas vezes faz com que Emília evite se abrir com os outros e compartilhar seus fardos e sentimentos por teimosia. Ela tem uma tendência de usar algumas palavras antiquadas, quando você só ouviria de uma pessoa idosa, mas isso é explicado devido a que ela esteve congelada há mais de 100 anos, desde o seu período de 7 anos de idade. Até Fortuna, que já morou com ela na floresta, se perguntou onde Emília aprendeu essas palavras. Ah, sim. E também, ela tem uma mania de falar muitas vezes na web novel a palavra muito, só que de forma estendida. Em raras ocasiões, Emília revela seu lado infantil ao se deparar com algo muito desconhecido para ela, porque até alguns anos atrás, ela não esteve familiarizada com as normas sociais do mundo exterior, além da floresta, que ela vivia lado a lado com os elfos. Apesar disso, ela se adapta rapidamente e trabalha muito para se tornar uma rainha. Recentemente, onde o anime está acompanhando agora, ela teve suas memórias libertadas, e ela mais pra frente age de forma mais encrenqueira e travessa do que o normal. Em sua aparência, Emília é um pouco indiferente a isso, deixando Puck cuidar de suas roupas e cabelo. Como sua aparência é semelhante à bruxa da inveja, ela recebeu severa discriminação de outras pessoas. Ela se veste com roupas coloridas por agora, porque se sente mais liberta do que nunca. História: há mais de um século, Emília morava com sua tia Fortuna na floresta de Elior. Embora fosse principalmente uma garotinha obediente, ocasionalmente desejava correr livre por sua aldeia, mas era obrigada a ficar em um tipo de local chamado Quarto da Princesa, por ser uma garota muito especial, segundo Fortuna. Só que ela ficava nesse local por medidas que ainda não foram explicadas. Com o tempo, viver os dias escondida no quarto da princesa era extremamente entediante e cansativo, principalmente para uma garotinha que apenas tinha companhia esse tempo todo de sua boneca. Nesse meio tempo que ela passou naquele lugar, que era basicamente uma árvore expressa com espaço gigante aberto dentro, ela fez contato com espíritos inferiores, achando que era algum tipo de fadas, já que ela não sabia exatamente o que eram aqueles seres. E essas atrações se devem ao seu armazém de mana, que assim como a sua tia, é extremamente expansivo e promissor. Foi aí que ela descobriu sua afinidade com os espíritos. Em certo momento, com a ajuda dos espíritos, ela conseguiu achar uma fresta que ela conseguiu escapar depois, fazendo assim com que Emília quebrasse sua promessa para sua tia de que não iria sair daquele local. Sendo assim, ela fugiu e começou a escalar as árvores e aprontar várias travessuras na floresta de Elior, sem ninguém saber que era ela. Durante as suas idas até a aldeia, ela viu sua mãe Fortuna conversar com Gilze, o arcebispo responsável pelo grupo pacifista do culto da bruxa. Mas naquele momento, ela não o conhecia e via apenas como um homem estranho acompanhado de pessoas mais estranhas ainda. Mas esse homem dava coisas além de alimentos, ele também proporcionava roupas e proteção para a floresta de Eliord. Com isso, ela sente uma inveja por Gilze se dar bem com sua tia Fortuna, onde ela pensava que apenas com ela se dava bem, e com isso, ela tem a ideia de fazer uma pegadinha, onde ela pisaria no seu pé e o fazeria chorar. Com isso, ela acaba se revelando sem querer e faz com que Gilze a veja. Nisso, ele começa a chorar e se alegra a ver Emília, já que ele era recomendado que não a visse. Com isso, Emília o faz parar de chorar e rapidamente eles fazem uma forte amizade. A partir daí, sua tia promete que deixará ver Gilze, contanto que ela obedeça suas ordens daqui pra frente. Depois disso, ela vive sendo cuidada por Gilze e Fortuna, como se fossem seus próprios pais. Emília até considerou eles como seus verdadeiros pais, e também viveu com Archie, um elfo que respeitava bastante Fortuna e que acabou sendo considerado o irmão mais velho de Emília. Os dias se passavam pacificamente, com o culto pacifista protegendo a aldeia. Porém, um dia, a aldeia foi atacada por Pandora e Regulus, com a busca de quebrar o selo escondido dentro da floresta. E com isso, é libertado a serpente negra, que era controlada por Pandora. Ela fez isso para que limpasse o local, matando os cultistas e os elfos com seu veneno. Como resultado, Gilze acaba absorvendo o fator da preguiça que foi confiado a ele por Frugil, na tentativa de ganhar tempo para que Emília e Fortuna consigam fugir. E ao contrário de Regulus, Gilze sofre grandes danos ao usar seu fator, pois o fator da preguiça não era compatível com ele. Mais tarde, Fortuna confia Emília para Archie, quando ela vai em direção para tentar salvar Gilze. Archie até consegue fugir com Emília por um tempo, porém, sua perna é devorada pelo veneno da serpente negra, e ele diz para que Emília fugisse até o caminho das flores, pois ele não conseguia mais acompanhá-la. Ao chegar mais fundo na floresta e sendo guiados por seus espíritos, Emília acaba descobrindo o selo. E também acaba conhecendo Pandora, que revela estar controlando a serpente negra e também os espíritos. Nisso, ela tenta convencer Emília para que ela abra o selo por ela, mas Emília a nega e depois quem chega é Fortuna, que gravemente ferida tenta confrontar Pandora. Com isso, também aparece Gilze, que antes havia sido quase morto por Regulus, mas nesse momento Gilze estava totalmente curado. Isso porque Regulus não gostou da escolha de Pandora de não matá-lo naquele momento, e assim ele atacou a matando. Porém, Pandora reescreveu sua morte e afundou Regulus na terra. Quando ela viu seu objetivo de abrir o caminho estava feito, ela mandou Regulus embora, fazendo ele desaparecer no mesmo instante. Por fim, Pandora curou Gilze por curiosidade. Nisso, Pandora mexe com a mente de Gilze, o fazendo matar Fortuna. E depois que ele recobra a consciência, ele acaba por enlouquecer por ter visto aquela cena. Os poderes de Emília então ficam fora de controle enquanto ela se enfurece e congela toda a vila, incluindo os elfos e matando várias vezes Pandora.
Com isso, Pandora acaba bloqueando suas memórias e a deixando inconsciente. Nisso, Emilia se congela também no gelo. Passam-se 100 anos até que Emilia seja encontrada por Puck, o que a descongela 7 anos antes do início da história. Os dois então vivem agora na floresta de Eliole, que agora é uma paisagem coberta de neve, e ela também enfrenta todo dia o preconceito de compartilhar a descrição física com a da bruxa da inveja. Isso decorrente das aldeias humanas que ela visitava para fazer troca por comida, com seus poderes também que entravam em conflito, pois ela machucava pessoas sem querer. Com isso tudo junto, ela ganhou a reputação da bruxa de gelo, pois aquela paisagem ao redor da floresta de Eliole era de elfos congelados, onde Emilia cuidava todo dia deles, os limpando e o mantendo seguros, afastados de outras criaturas. Mais tarde, ela é também caçada por mercenários e também ameaçada por Melancuela, um dos grandes espíritos de fogo, assim como Puck. Depois disso, Puck se posiciona para lutar contra o grande espírito, enquanto Emilia para o avanço do veneno da serpente negra que ainda se espalhava depois de tanto tempo. Mais tarde, Puck derrotou Melancueca, quer dizer, Melancuela, para proteger Emilia. Um ano antes do início da história, Rosval a encontrou seguindo seu livro da sabedoria e a convenceu a participar da seleção real, dizendo que ela poderia descongelar os elfos com sangue do dragão Volcânica. Nisso, ela passou seus primeiros dias então alojada na mansão de Anne Rose, onde lá ela aprendeu algumas coisas com a menina. E depois disso, ela foi para a mansão Mathers, onde se preparou então para ser uma candidata. Com isso, um dia quando ela caminhava pela capital, a insígnia, que representava ela como uma candidata real, é roubada por Feld. Esse incidente faz com que ela encontre Subaru, e depois ele acaba ajudando a recuperar sua insígnia, e ajuda também na luta contra Elsa. Por fim, como agradecimento, Subaru pede apenas uma coisa para ela, que revele seu verdadeiro nome, e assim ela o faz. Depois disso, Subaru desmaia ao perceber o ataque que ele havia recebido. Ao fim, ela o leva para a mansão Mathers, onde o aloja lá, como agradecimento até que ele cure suas feridas. Depois disso, ela fica sabendo os feitos dele contra os Majus que viviam na floresta. Depois que a seleção real começou oficialmente, ela deu seu discurso e que dizia que em seu reino todos seriam iguais e não sofreriam discriminações. Ao fim, ela é surpreendida com o aparecimento repentino de Subaru. Os dois então se separam devido a uma discussão, onde Subaru dizia que ela ainda devia muito para ele, já que ele então salvou ela várias vezes. Com isso, ela pede um favor para Crush para que cuide dele e o treinasse nesse meio tempo, até que pelo menos ele esteja curado. Fez essa escolha ao descobrir que Subaru tinha desafiado um cavaleiro. Durante esse tempo longe, o culto das bruxas planejou um ataque a Emilia devido à sua aparência semelhante à bruxa da inveja, acreditando que ela seria um receptáculo perfeito. Com a ajuda de Subaru, ela conseguiu escapar e proteger o povo da vila de Irland. Ao fim, ela também acaba descobrindo que Subaru ajudou Crush na derrota da Baleia Branca. Depois disso, ela vai para o cemitério da bruxa da ganância para fazer os testes e libertar o pessoal do santuário. Porém, ela é incapaz de enfrentar seu passado, e então Puck quebra seu contrato com ela para ajudá-la com seu bloqueio. Ela finalmente é capaz de encontrar alguma forma de paz com os eventos do passado, depois de se lembrar de Gales e Fortuna. Assim, ela consegue então passar pelo primeiro, segundo e terceiro teste, libertando o santuário ao quebrar o fluxo de mana que havia naquele túmulo da bruxa da ganância. E mais tarde, ela ajuda Subaru junto com Beatrice a derrotarem a ameaça do grande coelho. Um ano depois, ela viaja para Priestella, convidada por Anastácia, onde as outras candidatas reais se reuniam também. Lá, ela chama a atenção de Regulus, que tenta torná-la como sua esposa. A cidade é então atacada por 4 arcebispos, e ela participa na luta para expulsá-los, e é fundavelmente importante para a derrota de Regulus Tararico, congelando suas esposas para que ele não tivesse mais o poder de seu coração de leão. Finalmente, ela se junta a uma jornada para a torre de vigia de Pleiades, quando seus amigos vão em busca de respostas do sábio Shaula, para resolverem as dificuldades de Priestella, onde ela até luta contra Ridiastra e passa pelo seu teste, e segmenta com o resto do pessoal a conquista da torre. Ela também acaba por, entre aspas, encontrar e conversar com o dragão Volcânica, e depois ao fim ela acaba perdendo um pouco de suas memórias, mas depois disso, ela acorda sem qualquer tipo de dano aparente. Cavaleiro. Natsuki Subaru é a pessoa menos recomendada possível para ser um cavaleiro, porém, ainda assim, ele é seu cavaleiro oficial. Mas esse momento só se torna possível depois que ele é coroado cavaleiro na residência de Anne Rose. Só depois disso, Subaru então aprende o combate físico, também com o uso de seu chicote ensinado por Clint, além também das habilidades em parkour. Mesmo com Beatrice ao seu lado, Emilia é ainda mais forte do que os dois, sem precisar ou depender de Subaru quando se trata de se proteger. Mas a sua relação com ele está além de ser algo como de uma senhoria e o seu cavaleiro. Isso nos leva aos relacionamentos. Natsuki Subaru é o cavaleiro de Emilia e se dedicou a ela não muito tempo depois de conhecê-la, jurando protegê-la não importa quantas vezes ele tenha que morrer por causa disso. Sua desculpa foi porque ela o salvou no início. Mais tarde, na derrota da Baleia Branca, Subaru confessa seu amor por ela. Ela inicialmente não entende esses sentimentos e não retribui isso a princípio, mas depois de ver Subaru lutar e lutar por ela continuamente, ela começa a demonstrar seus sentimentos por ele. Embora seja a passos pequenos, ela ainda acaba por entender com cada atitude sua o que realmente sente por Subaru. Quando estavam no santuário, eles discutem pela uma segunda vez, porém nesse instante, Subaru a beija para calar, e demonstrar então que ele verdadeiramente a ama. E nesse momento, ela sentiu pela primeira vez um calor que não conseguiria explicar. Infelizmente até o arco 6, o romance ainda não saiu do lugar, mas houve momentos que Emilia já confessou seu amor por ele, mesmo ela não entendendo muito bem o que isso significa. Puck.
Puck trata Emilia como se fosse sua filha, e gosta de atuar como uma figura paterna para ela. Ele a conhece 7 anos antes da seleção real, onde ela foi congelada na floresta de Elior, e ele também a descongela. No início da série, Puck foi contratado por Emilia e vinculado aos seus serviços. Após os eventos do Arco 4, ele quebrou o contrato para permitir que Emilia passasse no seu julgamento. Até o momento da obra, Emilia tenta encontrar a pedra perfeita para que Puck possa retornar e que ela consiga então fazer seu contrato novamente com ele. Roswaal L. Mathers. Roswaal apoia a participação da Emilia na seleção real, embora no início ele estivesse apoiando apenas por controle de Subaru, a fim de atingir seu objetivo de ressuscitar Equidna. Por agora, ele o faz porque perdeu sua aposta com Subaru, o obrigando a seguir e confiar nele 100%. Seu livro da sabedoria foi queimado por Ran. Felt. Emilia e Subaru já resgataram Felt uma vez, e mais tarde no arco 5, Felt começa a chamar Emilia de irmã mais velha, demonstrando então o quanto elas se dão bem a partir disso. Crush Karsten. Emilia uma vez implorou um favor a Crush para abrigar Subaru enquanto ele se curava. Crush vê Emilia como uma rival pelo trono, mas não tem má vontade em relação a ela. Crush disse uma vez que queria que Emilia e ela competissem de maneira mais condizente aos candidatos reais. Fortuna. Fortuna é tia de Emilia e a criou no lugar de seus pais, e como tal, Emilia considera Fortuna sua mãe, mas acima do que, até de sua mãe de verdade. Gilsey. Pedro Gilsey era conhecido como uma figura paterna para Emilia, onde ela gostava bastante e se dava bem com ele. Porém, depois do ataque de Pandora e Regulus, ela acabou esquecendo Gilsey em suas memórias. Mas depois, enquanto Subaru esmagava o coração invasor de Regulus, ela se lembrou pelo menos que com o toque gentil das mãos ocultas de Subaru, um traço da existência de Gilsey. Ela até comentou que era ali, naquele local em que ele estava. Ard. Ard respeitava bastante Fortuna, e até certo ponto ele conviveu bastante com eles. Nisso, ele acabou tornando como se fosse o irmão mais velho para Emilia. Equidna. Emilia não tem nenhuma má vontade para Equidna. Equidna afirmou que conhece pessoalmente os verdadeiros pais de Emilia, e que as semelhanças entre Emilia e sua mãe são a causa de Equidna odiar tanto Emilia. Habilidades. Afinidade com espíritos. Emilia tem um raro dom inato de fazer contrato com espíritos. Com isso, Emilia é uma usuária de espíritos. Emilia está atualmente contratada com vários quase espíritos, e anteriormente ela estava contratada com o grande espírito Puck. Durante o incidente do santuário, Puck cortou seu contrato com ela, fazendo com que seu pingente se espatifasse, e ela o carregou temporariamente em uma pedra de mana de Leus. Ela disse que aquela pedra não era pura o suficiente, mas que ainda servia. Depois disso, ela substitui seu pingente por uma nova pedra de cristal de alta pureza, depois dos eventos ocorrentes em Priestella. No entanto, ela afirma que ainda não tem mana suficiente para que Puck possa aparecer e formar um novo contrato com ele. Puck dizia que ele não era um espírito antes de ser transformado em um espírito artificial por Equidna. Com isso, ele tem algumas condições de seu contrato com Emilia, o quais são: ele está ativo apenas das 9 horas até as 17 horas. Emilia não pode perguntar para ele sobre seu relacionamento com Beatrice. Emilia não pode ver de nenhuma forma seu reflexo, seja num espelho ou então na reflexão de água. Emilia também não pode esconder o fato de que é uma meia-elfa. Ele vai escolher todos os dias um penteado novo para ela. Ela também deve fazer bastante carinho nele regularmente. Ela também deve fazer exercícios físicos ao acordar e antes de ir dormir. Ela também não pode ser exigente com a comida. Ela também deve conversar com seus espíritos inferiores todas as manhãs e noites. Com isso dos espíritos, a gente conhece que Emilia tem artes espirituais. Emilia é capaz de usar artes espirituais, tendo assim Puck ou outros espíritos para auxiliar. Emilia e Puck podem alternar suavemente entre seus papéis de defesa e ataque, levando então a resultados devastadores. Isso inclui mudar a atmosfera no céu para fazer chover multidões de lanças de gelos, formando clones de gelos que são capazes de atacar usando mana, congelar instantaneamente discos gigantes de lâminas congelantes, barreiras de névoas que esconde sua presença e escudos de gelo. Além disso, Emilia foi contratada por vários quase espíritos e ela pode usá-los para várias aplicações, como por exemplo, a própria cura. Usuária de magia. Após o teste, Emilia se lembrou que ela poderia usar sua magia sem Puck e se tornou capaz de usá-la novamente. Isso também a deixou ciente da quantidade anormal de mana fluindo por ela. Ela é capaz de usar a magia do gelo por meio de um atributo de fogo natural, como a sua tia Fortuna fazia. Ela pode então converter o calor em gelo. Ruma. Emilia cria uma barreira de água brilhante que bloqueia todos os projéteis e tipos de magia. No entanto, se a magia recebida por ele for mais forte do que o escudo, ele passará então e causará dano ao seu usuário. Ruma. Emilia forma multidões de lanças de gelos de suas mãos, que facilmente podem perfurar ou esmagar a carne de seus oponentes, e depois de um tempo, elas desaparecem. Ruma. Emilia invoca enormes pilares de gelo no chão, que se chocam contra seu alvo. Porém, esse pode ter várias utilidades também, como por exemplo, usar para demarcar seu caminho, como ela fez no arco 6, enquanto seu grupo ia em direção à torre de vigia de Pleiades, onde ela demarcou seu caminho no deserto de Algria para que eles não se perdessem no caminho. Ruma. Emilia cria uma lança de gelo afiada de 10 metros de comprimento. A lança também pode ser modificada para prender seus inimigos dentro dela. Artes da marca de gelo. Essa técnica permite a Emilia conjurar instantaneamente armas feitas de gelos que ela possa manipular livremente em combate corpo a corpo. As armas são muito robustas e até mesmo capazes de suportar o calor. Com isso, temos a linha de gelo, que Emilia cria uma barreira de ar ilimitada feita de partículas de gelo ao redor do oponente, que ela usa para atacar de todas as direções.
então ela pode também transformar isso em um tipo de arma. Quem deu a ideia de usar isso como arma foi Subaru. Com isso também temos os soldados de gelo, onde Emilia pode criar soldados que são completamente feitos de gelos. Esses soldados são exatamente iguais a humanos comuns e são vestidos com armaduras feitas de gelo, enquanto empunham armas também feitas de gelo. E eles seguem todas as ordens dadas por Emilia. A força de seus soldados depende da densidade de seu mana. Quanto mais mana ela aplicar, mais fortes serão seus soldados. Essa técnica foi desenvolvida por ela e Subaru, algum tempo depois dos eventos do Arco 4. Portanto, os soldados assumem a aparência de Subaru. Atualmente, Emilia é capaz de criar até 7 soldados de gelos adequados e não menos de 10 soldados apenas com seus torsos, cabeças e braços. Quando destruídos, esses soldados podem se regenerar e recuperar sua saúde plena, desde que Emilia faça isso para ele. Flor de gelo. Emilia cria flores feitas de gelo em feridas de seres vivos, dentro de uma certa área que sugam a força vital do seu hospedeiro, e florescem sugando seu sangue. 7 anos atrás, Emilia não conseguia controlar a área afetada. Até então, Puck teve que interferir para que então ela pudesse encerrar esse seu poder. Zero absoluto. Emilia cria um vazio branco que não apenas congela a atmosfera, mas é acompanhado por um poder que interrompe até mesmo a passagem incontrolável do tempo. Esta técnica foi capaz até de parar um sopro de fogo do dragão Volcânica. Um adendo é que nenhum nome oficial foi dado a esse poder ainda, mas está categorizado como zero absoluto. Lutador corpo a corpo. Enquanto ela se inclina mais para o lado mágico, Emilia também é capaz de fazer o combate corpo a corpo. Assim como Garfield, ao invés de ter uma forma prática conhecida, ela é uma lutadora mais instintiva, contando mais com seus talentos naturais de combate corpo a corpo, como alta agilidade, sentidos aguçados e força física acima da média combinada com suas artes mágicas. Isso cria seu próprio estilo de luta único. Equipamento. Emilia empunhou um cristal mágico conhecido como cristal pirogênio, até que ele depois quebrou depois que Puck rompeu seu contrato para forçar a remover a tampa das memórias de Emilia, permitindo que ela desafiasse as provas da tumba da bruxa da ganância. Após o final do arco 4, ela recebeu outro cristal pirogênico de Subaru, onde ele obteve por meio de Frederica Bauman. Atualmente, Emilia mantém Puck dentro desse cristal, e também, Emilia ainda é capaz de controlar as cópias de Lewis Mathers, embora ela esteja procurando por um cristal de melhor qualidade para que ela possa então fazer um contrato novo com o espírito Puck. Curiosidades. Emilia é a personagem de ReZero favorita do autor. Em um ponto, ele até mesmo afirmou que era uma das principais razões pela quais ele começou a escrever a história. Ele também disse que não gosta muito de classificar seus personagens, mas ele disse que Emilia está em primeiro lugar e todos os outros personagens vêm em seguida. Segundo o autor, o aniversário de Emilia é dia 23 de setembro. Emilia é a personagem mais difícil para Tappei escrever, porque ela é uma personagem idealizada e ele não quer passar uma má impressão dela. Emilia é péssima no canto, isso porque ela é surda para melodias. Por ser bastante desajeitada na vida privada, Emilia também é péssima em artes, mas gosta especificamente de artesanato em particular. Emilia considera Fortuna o modelo ideal de mulher, e ainda obtém seus tiques verbais com ela. O Sampakugan de Fortuna é a característica física favorita de Emilia. Subaru também compartilha esses mesmos tipos de olhos. Emilia aprendeu a frase, é melhor ouvir um obrigado do que se desculpar de Gilze, e ela ainda mantém e leva a sério essa frase, mesmo depois de ter se esquecido dele. Pelas dificuldades quais passou, ao esperdar, Emilia passou a odiar sua própria aparência até certo ponto. Inconscientemente, evitava espelhos. Puck, percebendo seu profundo trauma mental, removeria qualquer coisa refletida na sua vizinhança, e estipulava isso também como parte de seu contrato. Emilia criou e desenhou um mapa da floresta de Elior, no qual ela passou mais de 7 anos fazendo. Além dos cristais pirogênicos que ela negociava, Emilia também penhorava bugigangas e outras coisas que ela achava que ela não precisava das aldeias dos humanos. Emilia é apontada como a personagem feminina mais bonita da série, segundo o autor. Emilia é considerada quase tão forte quanto o Roswell Mathers original. O autor mencionou que Emilia passará por 3 transformações de heroína. O primeiro deles aconteceu no final do arco 4. Desde a morte de Fortuna há 100 anos, Emilia ainda usa seu grampo de cabelo, para ficar sempre junta com sua falecida mãe adotiva. Ela é uma das únicas 2 personagens no mundo de ReZero que podem ver a chave que destrava o selo da floresta de Eliole. O autor afirmou que Emilia tem a maior quantidade de mana do mundo, ainda mais do que o próprio Roswell L. Mathers. O autor disse ainda que o nome Emilia foi ideia de um amigo seu. O motivo de Emilia ter cabelo comprido é porque Puck gosta dele. Ela também até pensou em cortar seu cabelo para deixar curto, após o desaparecimento de Puck, mas foi interrompida por outros, e principalmente por Subaru. Emilia costumava chamar espíritos inferiores de fadas porque ela tinha lido sobre fadas legais em um livro de outro país, embora fadas sejam consideradas más no mundo de ReZero.